Saúdo aí os ouvintes desse nosso podcast. Ele é fruto de um trabalho de extensão da graduação Licenciatura em História no Seminário Batista do Sul do Brasil. Eu sou Josué. Nós vamos apresentar um trabalho que tem como título História Ambiental, uma abordagem histórico-teológica do princípio da mordomia cristã. Alô, ouvintes, eu me chamo Jonathan Santos de Lima Souza, como o Josué falou, nós iremos fazer aqui esse podcast para conversar um pouco sobre esse tema da história ambiental, e a abordagem que a gente fez ali, histórico-teológica, a partir do princípio da mordomia cristã, e a forma com que a gente, a experiência que nós tivemos e temos nas nossas realidades eclesiásticas, a forma com que os nossos irmãos e até mesmo nós aprendemos ou não aprendemos sobre o tema. Olá, meu nome é Walter Nunes, também sou aluno do Seminário do Sul, faço fazendo licenciatura em Histórias, e vamos falar também um pouquinho sobre a visão de cristã, como a visão cristã ela nos ensina a viver uma forma cuidadosa, com o meio ambiente. Vai ser muito bom. Perfeito. Então, esse trabalho, originalmente, a gente desenvolve ele pensando a partir das nossas reflexões e conversas acerca de um tema importante. É claro que nós temos aqui o fator histórico, então teria tantas questões a se levantar. Por exemplo, se as nossas denominações, e os meus colegas podem falar melhor, Jonathan e Walter, mas eu sou de uma tradição pentecostal, cujo tema não é levado a debate, a lume, nas reflexões, ou pelo menos não que eu tenha nas minhas experiências pessoais vivenciado esse assunto em nossas realidades, em minha realidade, para ser mais exato. Jonathan pode falar mais um pouco, o Walter, qualquer coisa pode falar, mas acho que é bem isso, né? A gente não vê tanto esse assunto sendo levado em conta em nossas comunidades, ou em pregações, ou em estudos. É mais raro, né? É bem verdade, Sou também de uma tradição pentecostal, assembleana, atualmente, e acredito também que tem um impacto a questão da regionalidade, por ser de Brasília e congregar em uma igreja em Brasília, Brasília foi uma cidade construída, mas não tem tanto contato com a natureza em si, é uma de certo modo, mais urbanizada. Tem ali todo aquele cuidado, dos arquitetos de ter ali as áreas verdes, Existem algumas cidades, algumas regiões administrativas aqui que eles fizeram a questão de ter, entre cada rua urbanizada ali, uma área verde, mas essa realidade não é muito tocada dentro da igreja, A gente, nas nossas escolas bíblicas, nas pregações, nos assuntos, até mesmo em textos bíblicos, quando fala da criação, sempre temos uma perspectiva mais voltada ali para o homem, para a humanidade, para o pecado, para aquela visão mais teológica, mais sisuda, e a gente esquece e deixa um pouco de lado a criação. E não sei se é o caso do Walter, mas acredito que o Josué vai concordar comigo que o pentecostalismo tendo aquela visão mais do escatológica, acaba até mesmo na escatologia que tem ali, a menção bíblica dessa situação de ter novos céus e nova terra, uma nova criação, a redenção de todas as coisas, a terra gemendo, a criação gemendo, aguardando a redenção. Esse ponto ecológico ele é simplesmente deixado de lado. A gente, nas nossas conversas, nas nossas pesquisas, leituras, a gente fica com a impressão que talvez seja uma rejeição a algum determinado perspectiva ideológica, tentando se afastar de alguma situação estigmatizada, mas, de fato, a gente acaba esquecendo. Existem alguns autores, existe até mesmo um capítulo da obra do Gutierre Siqueira, Pneumatologia, que ele traz no finalzinho uma visão pentecostal, tentando ali mostrar para o crente pentecostal, e quem lê o material dele vai ver que é muito bom essa perspectiva que ele traz, justamente dessa redenção da nova criação, nessa parte ecológica da escatologia que a gente acaba esquecendo. E se é esquecido por alguns, embora o assunto não seja necessariamente recente, alguém vai ter que lembrar, né? E aí o medo de que esse assunto esteja em pauta é justamente quem está falando. Mas mais do que quem fala, o assunto está aí, está em pauta, e a gente, como igreja, como cidadãos, né, pensando aí
é justamente a temática, vamos falar sobre ele. E a tua realidade, Walter? Como é que mais ou menos é? Tem algum assunto que esse é um dos assuntos que na verdade não é levantado ou já tem um caminho nesse sentido há mais tempo? Por exemplo, eu também sou, né, evangélico e da linha tradicional na Igreja Batista, mas é algo, acredito, geral a respeito essa perda ou falta de conhecimento da importância que um cristão ele tem com a natureza. Na minha pesquisa, né, no meu trabalho de TCC, em teologia, uma das pesquisas, algo que me achou bem interessante, é uma forma que as pessoas vivem, principalmente nós cristãos, como vivíssemos uma dicotomia, né, secular e sagrado. Então, muitas pessoas, muitos cristãos acham, né, que o problema ambiental, né, os problemas urbanos do seu bairro, da sua cidade, ele pertence ao município, ao governo, né, a outras esferas. E a visão cristã, né, ela vai nos ensinar que nós, como cristãos, somos principais, né, agentes de cuidado e preservação com a natureza, mas a gente acaba vivendo mais na área do sagrado, né, espiritualidade e para muitos, né, no caso, a preservação da natureza, você manter o seu bairro limpo, enfim, não é uma coisa espiritual, que na verdade é preservar a natureza, cuidar. Esse debate da ecologia, sustentabilidade, é muito mais cristã do que muitos pensam, né? E a gente acaba vivendo esse, essa dicotomia e não vivemos o evangelho, né? De forma total. É muito, muito, muito pouco falado, né? Eu tenho aí mais de 10 anos de cristão. Nunca eu tive uma escola bíblica dominical falando sobre isso, né? Uma mensagem, um sermão, poucos materiais e algo muito interessante a gente estar conversando e aprendendo. E às vezes a gente tem que recorrer a autores estrangeiros, né. Jonathan falou sobre escatologia e Walter me fez lembrar agora da soteriologia. Se a escatologia de fato traz essa noção de que o final dos tempos me torna inerte para ser um agente de transformação, afinal de contas tudo vai se acabar, né, e recentemente eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre isso. A soteriologia também pode nos lembrar que uma vez, e o ouvinte já deu para perceber que somos cristãos e o objetivo desse podcast é discutir numa perspectiva teológica, porque a gente pensa isso nas nossas realidades, né, não é apenas de uma maneira abstrata que não toca o chão de vida da nossa espiritualidade, mas que na verdade influencia diretamente. E aí a soteriologia é um dos principais pontos da teologia cristã. Todas as pregações, se não todas, a grande maioria enaltecem aspectos soteriológicos, e quando a gente está estudando a soteriologia, a gente vê justamente a necessidade de salvação a partir, de um Salvador, nesse caso Jesus, é feita a partir da própria compreensão que o ser humano vai ter, essa autocompreensão, feita pelo próprio Espírito, né, pelo próprio Espírito de que eu sou pecador. E se eu sou pecador, o que que acontece? Eu sou parte do problema também. Então, às vezes a nossa visão escatológica já de aguardar esse novo céu e nova terra que virá, esse retorno triunfante de Jesus, faz perder de vista que numa realidade em que somos pecadores, nós somos parte do problema causado na natureza e entre nós mesmos, né? Ser humano para ser humano com a natureza, nós somos parte desse problema. Só que aí a soteriologia nos lembra justamente que uma vez que Jesus nos salva e nos coloca participante do corpo de Cristo, que é a igreja, né, do seu corpo, que é a igreja, nós agora somos, como Walter bem falou, agentes de transformação. Nós agora apontamos para uma realidade diferente. E aí é estranho a nós cristãos não nos importarmos com essa natureza criada. É estranho a nós cristãos não apenas a omissão, mas uma ação degenerativa com relação à criação. Então, os autores, seja com certeza autores tradicionais, reformados, ou pentecostais, estão pensando, que está discutindo esse tema, está pensando justamente isso: como nós podemos ser agentes de transformação. E aí eu pergunto, Jonathan,
como que nós podemos ser agentes de transformação no mundo e numa teologia que muitas vezes apaga essa necessidade de pensar a natureza como algo relevante e essa narrativa histórica que muitas vezes é apagada de um cuidado do próprio Deus na criação e do seu povo que cuida, da criação. Por exemplo, cito aqui rapidamente o ano sabático, o dia de descanso, que tem a ver com a criação. Essa parte, às vezes, é onde todo mundo trava, né? Sempre quando a gente vai se perguntar como que nós devemos agir, como que nós devemos resolver o problema, é a parte prática, a gente sempre esbarra no que fazer, né? E eu acho que o primeiro passo é justamente esse, é a gente trazer de volta, né, a importância do tema, é a gente entrar no debate, porque como o Josué levantou, esse é um tema que está sendo muito falado. E infelizmente, como foi praticamente toda a experiência de cada né, participante do grupo, foi não ter visto esse tema sendo debatido nas igrejas. Então, assim, nós, como agente de transformação, como foi colocado, né, tanto pelo José como o Walter, né, como o Carlos, a gente precisa estar no debate. E se a gente se ausenta, se a gente não está conversando, outras pessoas estão falando. Mas aí fala, ensina talvez de uma forma com a qual não consegue ele fazer essa conexão, essa harmonia com o texto bíblico. E aí fica parecendo que é algo que não é tratado, né, nas escrituras. O Josué levantou a questão da soteriologia, né? A gente fala um pouco sobre essa questão escatológica, mas logo lá em Gênesis a gente vê que nós somos causa do problema, né? Porque entra também na armatiologia, né, na questão da doutrina do pecado. E quando Adão, né, comete lá, o Adão e Eva caem, né, comete o pecado, a terra sofre pelo erro deles. Então nós temos que ter essa ação, nós temos a responsabilidade, né, de como agente de transformação, a gente ser parte da solução do problema, né? Obviamente que a gente sabe que é Deus que faz tudo através de todos, mas do ponto de vista histórico, acho que o primeiro passo é essa conscientização, é a parte da educação. E a gente vê um esforço, de certo modo, social geral. Né? A gente vê leis aí de proteção ambiental, né, sendo exercidas obrigando, até mesmo em concurso público, praticamente todo sertão de concurso público é obrigado a ter questões ecológicas. Nas faculdades, nas universidades, nas escolas, tem se trabalhado esse tema. E aí, por que não a gente, né, conscientizar e colocar esses temas nas nossas igrejas, nas nossas escolas bíblicas, né? Porque muitos dos nossos irmãos, das pessoas que frequentam as nossas escolas bíblicas, alguns já não estão mais em idade letiva, não tiveram estudo, não têm informação, às vezes algumas são analfabetas, não vão ter contato com esse tipo de material que está sendo trabalhado nas escolas, nas universidades, e aí a igreja pode fazer parte disso como uma instituição de ensino, né? A importância, né, talvez ali da igreja como uma instituição, né, social, esse trabalho de conscientização de educação, a gente entendendo que nós fazemos parte do problema, a importância do tema, e não simplesmente porque tem algumas pessoas que talvez a gente não concorde com a ideologia, com a forma de pensar, com a perspectiva, com o entendimento daquela pessoa, a gente simplesmente rejeita por completo o tema. Acho que a gente tem que trazer aquele tema e ressignificá-lo. E, de fato, entender que isso é um tema bíblico, né? Desde Gênesis, os profetas falam sobre isso. A gente vê muita ligação de quando o povo, né, ali na Bíblia, os profetas trazem o povo pecando, Deus sempre, né, vai ali trazer as palavras de alerta e fala que a terra vai sofrer, a criação vai criar brolhos à terra, os céus vão ser cerrados, não vai vir chuva, sempre ligado com essa questão da ação do pecado. Então, nós somos parte do problema, nós temos que ser parte dessa solução. Então, acredito que a parte que principal, que eu acho que a gente, como estudantes, alunos de um curso de história, de uma formação em história, como professores de escola bíblica, como cristãos, como agentes de transformação, acho que a principal parte que nós temos que executar é essa questão do testemunho, né, da pregação, de colocar isso nas nossas pregações, nossos testemunhos, nosso evangelismo e trazer um tema para dentro das nossas igrejas, porque é um tema bíblico. Se historicamente a igreja teve uma relação com a sociedade muito aproximada, talvez o distanciamento da igreja nos últimos anos e um secularismo muito militante, desenvolvido, tenha afastado a igreja de discussões sobre a sociedade, acerca da sociedade,
que são, como o Jonathan bem colocou, ocupados por outras pessoas, inclusive não cristãs, ateias, e que veem a importância da criação. E nós que lutamos tanto para que o criacionismo ou a ideia de um Deus criador seja sempre levado em consideração, acabamos esquecendo da própria criação desse Deus criador. Então, será que existem, e eu acredito que sim, será que existem alguns resquícios em nossos irmãos em Cristo desse secularismo que faz ver uma divisão do sagrado e do profano, de uma área e não de outra, que a gente não relaciona essas áreas e o crente vive a vida do espiritual e não a vida do comum, que seria uma palavra melhor para a tradução do profano, né, aquilo que é comum. Então, será que existe esse resquício de enxergar que, na verdade, a vida espiritual é a vida do culto, daquele momento de reunião, mas não existe o sagrado também fora dali? E aí a gente enaltece a visão do Gênesis, onde o ambiente de convivência na terra era o sagrado, né, era o local sagrado. Eu pergunto, e nós temos um pastor entre nós, tá, para quem não sabe, Walter é pastor de igreja. Walter, você, como alguém que atua diretamente na comunidade, lida com diversos membros, irmãos, você acha que essa resistência que às vezes surge entre nós cristãos é puramente um medo de nos tornarmos seculares, de parecermos com um grupo social que, na verdade, luta de forma militante por essas pautas, mas que não adere também ao Criador, fica só na criatura, na criação? E a gente quer o criador, mas esquece da criação e da criatura. Será que a resistência é por aí e a gente está fazendo um bom caminho trabalhando teologicamente para ingressar? Ou existem outros fatores que podem contribuir e, nesse caso, desfavorecer a relevância desse tema nas nossas comunidades? Na minha experiência, e talvez possa ser de vocês também, observe quais são as profissões dos membros das nossas igrejas. Lá na minha igreja mesmo tem muitos professores, pessoas que trabalharam na área da saúde, mas poucos biólogos, poucos engenheiros, agrônomos, pessoas que fazem militância, né, por a questão do meio ambiente, ou quando fazem alguns tem algum viés ideológico, infelizmente, mas eu acredito que muito mesmo é a falta de conhecimento, né, do bom entendimento da escritura, pois a escritura ela é bem clara sobre o mandato cultural e sobre a mordomia cristã. Então, se as pessoas entendessem, né, nós entendêssemos como nós precisamos de pessoas em todas as áreas humanas, nas universidades, na política, com essa visão cristã de preservação, de conscientização, de uso de tecnologia, né, para cuidar do meio ambiente seria diferente. Mas muitas pessoas ainda têm como algumas práticas, algumas áreas como pecaminoso. Como ainda tem algumas pessoas acham, né, que teologia esfria o crente, né, a pessoa vai lá para desviar. Então, não vai ser diferente. A gente vê o crescimento de alguns cristãos que vai à universidade, acabam se desviando. Então, você vê que é uma experiência mesmo que falta de uma boa teologia, um conhecimento que nós precisamos de cientistas, precisamos de pessoas com conhecimento que abrange, né, as áreas que a gente chama de secular, que quer tirar Deus, mas e a gente falta esse conhecimento que toda a verdade, ela vem de Deus, né. Então há cientistas que, apesar de ser, não cristãos, né, eles possuem conhecimento que beneficiam, né, a todos nós que vem de Deus, que a gente chama de graça comum, não é só porque tem lá o rapaz um cientista que pesquisa, o pessoal da China mesmo que é um pouco bem desenvolvido nessa área, né, tecnologia, não quer dizer que eles não têm coisa boa para nos ensinar. Eu acredito que vai mesmo da nossa ignorância, né, nós como pastores, líderes, de não, ter um bom conhecimento e também das pessoas da nossa igreja ter esse conhecimento e poder pesquisar e trazer conhecimento, né, informação importante para a nossa sociedade. Interessante que o Walter colocou a questão das profissões, né? Que de fato a gente percebe que existe essa dualidade, né? Talvez eu não sei de onde surge, pode ser uma questão de uma herança filosófica, né? De platônica, de aquilo que é do céu e aquilo que é da terra, o que é sagrado, o que é profano. E isso a gente vê que, de certo modo, acaba fazendo a gente se separar e ficar ali um grupo sectário, né? E é interessante porque eu tenho uma outra formação,
na área de segurança privada, né? Que é a profissão, eu sou brigadista, né? Bombeiro civil. E aí eu fiz uma pós-graduação em segurança contra incêndio e pânico. E lá tinha uma matéria importantíssima por conta da lei, né, de ter essa questão ambiental, tinha uma matéria sobre preservação ambiental e o papel do brigadista, né, de brigadista florestal. E aí a gente teve contato, pude ter contato com vários órgãos, várias instituições, né, instituição Chico Mendes, né, o ICBMBio, que são instituições criadas para fazer esse cuidado, né, ter esse zelo, principalmente na questão das queimadas, né, e aí todo ano tem contrato, brigadistas e tudo, e aí é interessante como a gente pode ter uma questão de ser realmente um agente transformador, fazer parte dessa questão da obra da mordomia cristã em todas as questões. E a vida cristã, ela não é fechada somente no que a gente sacraliza ali, que é o culto, né? Nosso culto público, estamos ali na igreja, estamos ali, né, reunidos, e a gente esquece que a missão, né, cristã é ir, né? E nisso a gente faz quando a gente entende que a gente não tem ali um CPF e um CNPJ, né? O meu ministério não é só quando eu estou ali exercendo, né, meu pastorado, meu diaconato, dando, lecionando, né, dando as aulas na EBD, né? Eu sou cristão em tempo integral. Então, quando a gente está ali descumprindo, às vezes, coisas simples, como uma lei, né, de trânsito que é proibido você jogar um lixo pela janela, que isso tem uma questão temática ambiental. Pode falar. E quando eu estou descumprindo essa lei, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou pecando. Essa questão de separar, né, o sagrado, o profano, a minha vida secular, a minha vida, né, ministerial, eu acho que é algo que é muito ruim. Eu acho que é algo que atrapalha a gente de entender essa questão mesmo na prática da mordomia cristã. Quando a gente faz essa separação, quando a gente entende que eu sou cristão só quando eu estou na igreja ou quando eu estou perto da comunidade cristã, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou dando aula, se não é uma instituição cristã, se eu não estou ministrando, lecionando em uma escola cristã, ali eu não preciso me preocupar com a minha fé, ali eu não preciso me preocupar com o que eu entendo, com o que eu creio. Né? Só porque eu estou num local onde não é um ambiente que a gente entende como sagrado, né? A gente esquece que, como o Josué colocou, né, o sagrado ali de Gênesis é o relacionamento de Deus com a humanidade. Então, se é Deus que criou o mundo, né, como Paulo fala, né, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. A única coisa que o homem não construiu foi a terra, né? Então, Deus, né, o sagrado é tudo aquilo que está na terra. Não dá para a gente separar o homem de Deus. A nossa fé não é algo que a gente é uma profissão que a gente bate o ponto, né? Começar aqui, ó, agora eu vou começar aqui o período que eu sou cristão de 7 da manhã até às 8 da noite ali, um horário comercial, né? Não é bem assim que funciona. Né? Então a gente tem que entender, tem que ter essa compreensão, né, da totalidade, da integralidade da nossa fé e de que é impossível, né? Até nos trabalhos que eu usei da pesquisa, eu achei muito interessante. Era um artigo da Fabapá sobre o tema da ecologia na cristandade, e ele cita lá que é impossível, né, ele traz uma citação, que é impossível a gente separar o homem da natureza porque o homem foi criado do pó da terra. Então a gente não pode fazer essa separação, e se aí nós entendemos que fomos criados à imagem de Deus, a gente não pode fazer a separação do sagrado e do profano, né? É tudo sagrado porque foi tudo que Deus criou, né? O que Paulo ensina. Se o homem não criou a terra, que foi Deus, eu diria, acrescentaria, ele nem plantou o jardim, que foi Deus também que plantou o jardim para ele habitar. Eu acho que alguns impactos, e aí agora a gente já caminhando para o final, de trazer, né, essas provocações, essa reflexão teológica, mas enaltecendo esse aspecto histórico da leitura bíblica de um documento que é preservado até hoje, mas que conta a história de um povo que a gente herda muito das nossas tradições e teologia, de ver e enxergar Deus nessa criação, Deus ensinando sobre a importância dessa criação a esse povo e que vai ecoar até nós, mesmo que a gente reflita sobre os impactos negativos, o que aconteceu, que fez com que a gente nos tornássemos omissos ou desconhecêssemos a importância de preservar aquilo que é criado. Um dos impactos que eu acredito que pode ocorrer na nossa comunidade local, eu gostaria que vocês falassem depois da minha fala, é justamente um despertamento dos nossos irmãos para essa conscientização e percebendo que ela pode ser vinda a partir da própria palavra de Deus e não necessariamente vinda por meio de alguma
fonte que eles considerem desconfiável. Apesar de que, assim como o Walter falou, eu também acredito que até aquele que não seja cristão, se ele fala uma verdade, ela é verdade de Deus. Se ele está dizendo que a terra precisa ser cuidada, isso é uma verdade de Deus e precisa ser cuidada, ainda que a verdade venha de quem não está vivenciando esta verdade em sua vida. Mas eu ressalto aqui, acho que essas estratégias, na verdade, essa iniciativa de falar sobre isso pode fomentar estratégias de sustentabilidade na nossa comunidade local em alguma medida. Será que aquele lixo que fica lá do lado da igreja, e muitas vezes somos nós que depositamos, será que a gente não poderia tomar novas medidas? Esses irmãos que muitas vezes não pensam acerca dessas ações, uma vez que é levantado o ponto a partir do texto bíblico e a própria igreja adota medidas sustentáveis ali, pequenas, mas que são relevantes, será que eles também não vão começar a adotar em suas vidas? Eu acho que esse seria um dos impactos. Eu gostaria que vocês complementassem para a gente caminhar para o fim, também falando do que vocês acham que seriam esses impactos na comunidade local. Nós somos um povo missional, né? Do ID. Nós temos que ser luz e sal diante de tanta caos, né? Como a gente é estudante de história, a gente entende, principalmente na criação, Deus dando, né? Moisés provavelmente é o autor de Gênesis, que detalha, e ele está escrevendo diante pagãos, né? Pessoas que tinham uma cultura totalmente diferente. A gente recebe aí a lei, Levítico, Números, que era uma lei totalmente diferente daqueles povos, né? Há interações ainda, né, com aquele povo. Israel acaba também de não cumprir, no questão histórico bíblico ali, acaba adorando outros deuses e acaba também não tendo essa questão de mordomia em Cristo Jesus, né? Nós temos que dar esse testemunho. Eu acredito que se nós entendêssemos esse papel que Deus nos dá, que tanto como nós falando que Jesus Cristo é a salvação, mas como cuidando, né, do simples fato de você cuidar do seu bairro, de cuidar do seu lixo, de você ser um conservador daquilo que Deus te deu, que é na natureza, a sociedade, você viver. Isso é um grande evangelismo, né? É um grande testemunho de você fazendo o papel que Deus deu ao ser humano e nós como igreja de preservar, né? Então, eu acredito que é algo simples, né? Mas eu acredito que já surge um impacto para as pessoas. Olha, aquela pessoa ali está separando lixo, está falando sobre preservação, cuidando do meio ambiente. Aqui na nossa cidade, eu tenho um amigo vereador que ele, lugares abandonados que o povo joga lixo, ele tira o lixo e planta flores, faz um jardim. Então, muitos lugares aqui na nossa cidade de Itororó não tem mais lixo. Ele faz, né, aqueles paisagismo com pneus. Então, é muito interessante. Então, está, de certa forma, preservando. É um cristão, um vereador. Então, olha que interessante, né? Então, isso já traz na sociedade algo que simples, mas que impacta, embeleza o que Deus, né, criou. Então, eu acredito que são atos simples, né? A gente não precisa pedir ao vereador, pedir ao prefeito ou algum líder, mas atos simples, né, que podem impactar e trazer, né, coisas novas para o bairro, enfim, para mordomia, para o cuidado do lugar que a gente mora, né, na sociedade. Então, acho que esse é algo simples, mas algo perdido, né, às pessoas nas nossas igrejas. Realmente é muito interessante, né? Porque, infelizmente, nós estamos numa era, acho que por conta da internet, megalomaníaca, né? Tudo é muito grandioso, principalmente quando a gente vai falar de algo profético, algo ecológico, a gente sempre tem a tendência de pensar em larga escala, né? E a gente esquece da potência, né? Do poder que as pequenas ações têm. Né? E às vezes, como o Carlos colocou ali, né? São uma pequena atitude que um vereador, né? Que talvez as pessoas nem saibam que é cristão, tem. E aí, quando alguém vai vendo aquilo ali, vai conversar, nossa, ele é cristão. Ah, ele está fazendo isso porque ele tem um ensino ali, um pensamento, uma fé que o direciona daquela forma. Algo que eu vi que impactou também recente, né? A torcida, né? Tá na Copa do Mundo, né? Estamos no período da Copa do Mundo. E aí a torcida do Japão, né? Sempre quando eles estão saindo do estádio, eles levam o lixo embora. E aí imagina o impacto que tem isso, talvez. Eles não fazem isso para mostrar nada para ninguém, a gente sabe que é um povo que tem ali uma comunidade, uma nação que tem uma disciplina muito elevada. Mas isso poderia ser algo feito por uma comunidade evangélica, por exemplo, que vai num parque, eu já vi
né? Aqui em Brasília tem um parque famoso ali no centro, e aí as pessoas vão lá, tem alguns grupos cristãos que vão, e tem essa postura de fazer esse evangelismo, fazer uma reunião ao ar livre, e aí impactou porque tinha um grupo do lado, fazendo uma reunião, né, uma festa, e aí o pessoal acabou, foi embora, ficou ali o lixo. O pessoal dessa comunidade, dessa igreja, não conhecia qual era, estava só ali próximo, né, eles recolheram o lixo, guardou tudo, e aí o pessoal viu, né, chamou a atenção, né, e deu esse testemunho aí, né, de uma forma de até mesmo ética, né, talvez não fizeram pensando na questão da ecologia, mas só de aquele pensamento ético de, nossa, que feio deixar lixo aqui, né? Então, acho que é algo muito interessante. E como os colegas falaram, né? A gente precisa muito de ter esse pensamento da graça comum, né? A gente esquece, por exemplo, que o primeiro relato bíblico, né, de alguém que recebeu o Espírito Santo é Bezalel, né? E acho que é Aholiabe, né? Quando eles vão construir o tabernáculo, né? Então, Deus dá ali a eles o Espírito Santo para fazer algo que talvez hoje em dia a gente não veja muito como sagrado, né? É algo ali, uma arte, né? uma escultura, né? E aí a questão da gente pegar esses exemplos e esses ensinos, esse conhecimento que são empregados em outras, né, áreas de conhecimento por pessoas às vezes que nem são cristãs, né? E a gente usar isso, né? Ressignificar isso e usar isso para o bem comum, né, como foi colocado pelos colegas, né? Nós somos o povo do ID, né? Nós temos que fazer a diferença e às vezes as estratégias vão surgir em áreas que a gente menos espera, menos imagina, né? É uma máxima que às vezes alguns não gostam, né? Mas aquela questão de pregar sem falar, né? A gente mais ortodoxo não vê muita lógica nisso, mas realmente, de fato, às vezes abre uma oportunidade ali, né, em algo que a gente faz, às vezes, fora dessa visão de sagrado, e impacta ali. Então a gente tem que ter esse pensamento, essa compreensão da integralidade e entender que a missão, né, o que Deus passou para Adão de cuidar, né, do jardim, não foi encerrada, né? Isso aí mantém. A gente vê até mesmo, né, em Crônicas lá, o cronista, que ele está interpretando a história, né? Ali a gente poderia dizer até que talvez ali de uma forma histórica, né? Fazendo ali uma interpretação mais forçada, né? Ele como um historiador, talvez, analisando ali os escritos, analisando o que estava acontecendo, ele afirma no final do texto de Crônicas que aquilo aconteceu, o exílio do povo aconteceu, porque o povo não estava guardando o sabate, não estava deixando a terra descansar. Então esse é o peso do cuidado que a gente tem que ter com a terra, que a gente tem que ter o cuidado, porque é uma ordem, é um mandamento divino, a gente tem que cuidar da natureza, né? Quando tudo findar, né, quando se de fato a obra for consumada, vai ser redimido toda a criação, né, novos céus e nova terra. Né, a terra que Deus criou é boa, então nós devemos cuidar, né, temos que ter essa consciência ecológica, e a história, né, esse resgate histórico, não só na questão teológica, ele é muito importante para isso. Esse assunto é muito bom, é tão bom que dá para fazer outro podcast. Dito isso, eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Meus colegas também podem dar uma palavra final, mas a única coisa que eu diria para encerrar é que a gente pode fazer sem esperar o próximo trabalho, porque o assunto é muito bom. Deixo vocês com a palavra final para a gente encerrar aqui a gravação. Eu agradeço, pois fez me lembrar muita coisa que eu escrevi, estudei, né, sobre visão, né? E como é algo simples, né? O Evangelho, ele fala, a palavra de Deus é tão rica, fala de assuntos que talvez a gente não imagina, né? Então fica pra gente esse ensinamento, né? Ser espiritual também é você preservar pela criação, né? E agradecer a todos aí que chegaram até aqui, ouvindo, né? E é isso, a espiritualidade vai muito além daquilo que a gente faz quando estamos no templo, né? Até porque o templo foi construído por nossas mãos. E aquilo que não construímos, que é a criação, a terra, foi Deus quem fez. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente se preocupa tanto com outras questões, com às vezes até menos importantes, e a gente, por conta de não ter o conhecimento, a gente deixa passar. E como o José falou, acho que não precisa a gente esperar outro trabalho, porque talvez aqui também seja isso que a gente está fazendo, esse trabalho, esse podcast,
seja também algo aí que a gente possa ajudar a espalhar essa consciência, né? A lembrar aí os nossos irmãos aí que nós precisamos cuidar da terra, né? Essa também faz parte da nossa mordomia cristã. É servir, né, aquele que a gente nem conhece, né? Cuidando daqueles que ainda estão por vir. Amém.